Salve, salve, galerinha que gosta de saber o porquê das coisas. Sejam bem-vindos a mais um episódio do É Por Isso. Eu sou Samuel Leite e se você, meu amiguinho e minha amiguinha, já se perguntou e se alguma coisa fosse diferente do que ela realmente é, se você já buscou explicações e por que as coisas funcionam como são, então esse podcast é feito para você, meu amiguinho e minha amiguinha. E antes da gente ir pro nosso episódio de hoje, eu quero deixar um recadinho para vocês que gostam aqui do nosso podcast. Se você quiser acompanhar, enfim, saber um pouquinho mais do IC Podcast, do É Por Isso, é muito simples. Também procure a gente pelas redes sociais. A gente tem um perfil no Facebook e um perfil no Instagram. E é muito simples procurar a gente por lá. É só procurar por IC Podcast. E aí você vai ter informações, novidades, algumas curiosidades e informações adicionais sobre esse podcast que você tanto gosta. Então procura a gente por lá no IC Podcast, tanto no Facebook quanto no Instagram. E no nosso É Por Isso de hoje ele é muito especial, porque ele é em comemoração ao Dia do DNA, que acontece hoje, dia 25 de abril. E para explicar por que somos parecidos com a nossa família, eu tô aqui com o Dr. David. Eu não vou saber falar o sobrenome dele, que é Schlensinger. Será que eu acertei, David? Tá ótimo. Então, é David Schlensinger, que é médico geneticista e presidente do Meu DNA. Seja muito bem-vindo, Dr. David. Samuel, é um prazer estar aqui. Muito legal, olha só. Então, pra gente começar o nosso papo aqui, eu queria, como sempre faço com os nossos convidados, vou te dar um presente, Dr. David. A partir de agora você começa a ser chamado de Tio David. Esquece doutor, esquece toda essa nomenclatura aí científica. Agora é Tio David e é assim que a gente recebe os nossos convidados. E para começar, Tio David, eu queria muito que você explicasse aqui para os nossos ouvintes o que é esse tal de DNA. DNA é como se fosse a planta da casa. Sabe quando você tem aquele desenho que fala onde que tem o quarto, onde que tem a cozinha, onde que tem o banheiro, onde vai o encanamento, onde vai a tomada? Esse é o desenho. O DNA é o desenho do corpo humano. Ele está dentro de cada célula, o corpo inteiro tem um monte de cópias disso, e ele diz, você faz um olho aqui, você faz um nariz ali, você faz o cabelo azul, você faz homem, você faz mulher, tem tudo isso. Então, ele é o desenho do corpo humano, desde quando a gente é criado até quando a gente morre. Perfeito. E todo mundo, ou seja, todas as coisas têm um DNA, ou seja, dos bichinhos, as plantas, tudo tem um DNA? Todo ser vivo tem DNA. DNA é uma substância química que tem o código, tem as informações necessárias para passar. Que nem computador tem o código e passa informação pela internet. A gente tem no DNA, a gente passa informação de geração para geração, para os nossos filhos, para os nossos netos. A mesma coisa vale para as plantas, para os fungos, vale para as bactérias, vale para a maior parte dos vírus. Alguns vírus não usam DNA, eles usam o primo mais antigo do DNA, que é o RNA. Mas todos os organismos vivos que se replicam, utilizam material genético, têm DNA. Muito legal, tio David. Agora eu queria entender uma coisa. Essa coisa da semelhança, desse código que você bem mencionou, então isso explicaria por que as pessoas da mesma família têm traços parecidos, né? Por exemplo, o nariz do filho é parecido com o nariz do pai, a cor de pele, o cabelo. Então faz sentido isso? Então o código genético também, de alguma forma, faz com que a gente seja próximo, semelhante aos nossos pais? Faz. A gente herda, a gente recebe, quando a gente está sendo criado, metade do DNA da nossa mãe e metade do DNA do nosso pai. Então a gente é muito, muito parecido com eles. O que acontece? Tem as instruções ali, mas nas instruções, no DNA, está escrito, vamos dizer, cada 1000 letrinhas, cada 1000 pedacinhos de informação. A gente difere aleatoriamente na população, quer dizer, por sorte na população, a gente é parecido com 999. Tem uma letrinha só que é diferente entre outras pessoas na nossa população. A gente é parecido com nossos pais metade. Então a gente é mais parecido ainda do que com
a maioria das pessoas. Para dar uma ideia, um chimpanzé que é completamente diferente da gente, ele difere da gente das 1000 letrinhas em 10. Quer dizer, ele tem 990 bases, 990 letrinhas do DNA iguais a gente, e 10 são diferentes. De outras pessoas na população, uma é diferente. Dos nossos pais, a gente é parecido metade, a gente é combinação. Então a gente difere muito pouco dos nossos pais. E com isso, a gente fica parecido. Por quê? Porque são essas letrinhas que determinam cor do cabelo, por exemplo. E se tem uma letrinha que está dizendo que a cor do cabelo vai ser vermelha, a chance da gente ter herdado, da gente ficar com a mesma cor de cabelo dos nossos pais é muito maior. E por que é importante, tio David, conhecer as características que nos torna parecido na família? Quer dizer, esse código, saber desse código, por que isso é importante? Por que é importante saber dessa nossa origem? Olha, tem coisas que são divertidas. Saber de onde vieram os nossos antepassados é uma coisa divertida, interessante. A gente tem uma herança genética na nossa população brasileira que é super diversa, super legal. Veio da Europa, veio da África, veio dos indígenas nativos americanos, das Américas. A gente tem a maior população japonesa fora do Japão, a gente tem a maior população libanesa fora do Oriente Médio. Quer dizer, a gente tem uma riqueza de herança genética super interessante. Então, saber isso daí é legal. Mas, além disso, essas bases de DNA, essas letrinhas, elas não dizem só o passado pra gente. Elas dizem, por exemplo, alguns riscos para doenças. E a gente poder saber esses riscos para poder prevenir, a maior parte deles não são preveníveis durante a infância. Alguns deles são desde bebezinho, por isso que a gente tem um teste que chama teste da bochechinha, que é para prevenir doença grave em bebezinho. Mas quando você chega na idade adulta, a gente pode saber alguns riscos grandes para câncer, que nem a Angelina Jolie teve para câncer de mama, a gente pode saber risco para infarto, a gente pode saber risco para várias doenças diferentes e com isso prevenir, para viver mais tempo, para poder jogar futebol tranquilo, para ter filhos, ter netos e por assim vai. Muito bom. Olha só, tio David, aqui o nosso programa ele é um exercício de imaginação. Então a gente sempre coloca aqui para os nossos convidados, muitas vezes, cenários hipotéticos, imaginativos, e o objetivo é realmente pensar como é que seria se essas coisas de fato acontecessem. E a minha pergunta para você é o seguinte: o que, ao seu ver, aconteceria no mundo se todo mundo fosse diferente e não existisse DNA, ou seja, características parecidas entre as pessoas? Bom, se todo mundo fosse diferente, todo mundo é diferente, né? As únicas pessoas que são geneticamente idênticas são os gêmeos. E mesmo assim, os gêmeos têm mais ou menos uma diferença a cada 100 milhões de letrinhas. Então, mesmo os gêmeos idênticos têm um pouquinho de diferença. Mas se todo mundo fosse diferente, radicalmente diferente geneticamente um dos outros, o que aconteceria seria que a espécie acabaria. Porque a gente não teria como ter filhos. Porque quando a gente tem uma diferença muito grande, não dá pra gente ter filho com um chimpanzé, né? Não nasce. Quando geneticamente, por exemplo, um cavalo e um jumento cruzam, a gente faz um bicho que é diferente, mas ele não consegue ter filhos. E quanto mais diferente esse DNA é, mais incompatível é pra gente ter filhos. E, portanto, se todo mundo fosse completamente diferente, é que nem você falar, você pode ter um filho com uma samambaia? Não dá, né? Então, a gente não existiria mais espécie humana. O que nos faz a espécie humana é justamente que o nosso DNA é parecido o suficiente que a gente continua tendo filhos e netos e bisnetos. Bom, então é por isso que somos parecidos com a nossa família. Olha só, muito obrigado, tio David, pelo seu tempo e pelas suas informações. Enfim, foi muito divertido conhecer um pouco mais sobre essa história toda de genética, enfim. Mas antes da gente concluir o nosso papo, eu queria muito que você passasse aqui para os nossos ouvintes como é que a gente sabe mais sobre esse teu trabalho, como é que a gente sabe mais sobre essas questões, enfim, como é que a gente descobre mais sobre a gente e a nossa família. Olha, a gente tem um blog do Meu DNA que conta um monte dessas novidades. Então, acessa lá o site,
conta sobre cor de cabelo, cor de pele, ancestralidade genética, risco para doença, um monte de coisa que é interessante e é super fácil de entender e importante para o vestibular. É boa. É blog.meudna.com. Tio Dave, mais uma vez, obrigado pelo seu tempo e até uma próxima oportunidade. Obrigadão, um abraço, gente. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Até semana que vem.